Hoje eu vou retomar um tema aqui com vocês, porque ainda há dúvidas, ainda vocês me perguntam com recorrência a questão relacionada aos tipos de TDAH, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo você fica sabendo. Então vamos falar sobre os tipos de TDAH, mas antes disso eu quero só reforçar uma fala que é importante e que eu vejo que ainda assim a gente já mudou muito a visibilidade do TDAH aqui no Brasil em função das redes sociais, isso é bom, mas a gente ainda precisa reforçar algumas coisas. Então a primeira coisa que é muito importante, é necessário que os sintomas do TDAH, tanto os sinais de desatenção como hiperatividade e impulsividade, estejam presentes desde a infância. Isso precisa estar claro para todo mundo, precisa estar claro, você que é adulto, quando vai buscar uma avaliação, tentar buscar essas informações aí e levar esses dados para a gente conseguir fazer um diagnóstico adequado. Esse é o primeiro ponto que a gente vai reforçar, já que esse vídeo aqui é para reforçar e tirar algumas dúvidas de vocês, isso é importante. Dito isso, a gente vai avaliar esse adulto com TDAH e a gente vai entender que tem uma tríade de sintomas relacionados ao TDAH, que são os sintomas da desatenção, então que a gente já conhece, que é a dificuldade de organização, de se manter atento, de iniciar e terminar uma tarefa, de fazer uma boa gestão de tempo. São sinais de desatenção. A gente tem os sinais relacionados à hiperatividade, que está relacionada à agitação, então a agitação motora, principalmente na infância, tem que andar, tem que se movimentar, não consegue ficar parado, que no adulto essa agitação ela permanece, mas ela acaba sendo muito mais mental do que motora. E os sintomas de impulsividade, que é eu falo sem pensar, eu às vezes me coloco em risco, acabo comendo o pacote inteiro de bolacha que estava ali na minha frente, porque eu tenho uma dificuldade de controlar esse impulso. Então a gente tem essa tríade de sintomas. E como é que a gente vai classificar então uma pessoa que de fato, né, ali na avaliação apresenta sinais importantes? Então a gente vai entender se a pessoa apresenta sinais desde a infância, sinais de desatenção e de hiperatividade e impulsividade, porque isso é importante, os sinais vão estar presentes. Então o que pode acontecer? Muitas vezes a pessoa apresenta muitos sinais relacionados à desatenção e um ou dois relacionados à hiperatividade e à impulsividade. Então a gente vai classificar essa pessoa como uma pessoa com TDAH do tipo predominante desatento. Por quê? Porque eu tenho um número maior de sinais relacionados à desatenção. Os prejuízos maiores dessa pessoa estão relacionados à desatenção. E a gente vai ter outros casos em que a pessoa vai ter um número maior de sinais relacionados à hiperatividade e à impulsividade e um número pequeno de sinais relacionados à desatenção. Então, a gente vai avaliar essa pessoa como uma pessoa com TDAH do tipo predominante, hiperativo e impulsivo. E a gente vai ter uma terceira tipologia, que é o tipo combinado. Por quê? Porque essa pessoa vai ter um número de sinais importantes, tanto relacionados à desatenção quanto à hiperatividade e à impulsividade. Então essa pessoa apresenta 4 ou 5 sinais importantes de ambos os sintomas. Então a gente entende e classifica como uma pessoa que apresenta TDAH do tipo combinado. E isso vai fazer diferença, Lara? Vai fazer diferença, porque quando a gente for pensar na intervenção, eu vou pensar se os prejuízos maiores estão relacionados à desatenção, eu vou pensar em técnicas, estratégias e trabalhar muito mais nesse sentido. Se a pessoa tem um tipo combinado, eu vou ter que entender com a pessoa naquele momento quais os prejuízos estão maiores naquele momento em que ela busca o atendimento. A gente tem que lembrar que o diagnóstico é o início do processo, não é o fim, que me diz, eu fico procurando, né? E eu entendo, e às vezes é demorado, e às vezes é difícil, e é um processo desgastante, mas ele é o início. A partir dele é que a gente vai poder pensar em estratégias, em tratamento adequado para aquela pessoa, tá? Então, a avaliação é importante, entender, né, essa tipologia também será importante, por quê? Porque vai ser o norte para o seu tratamento. Espero que agora tenha ficado mais claro. Ainda assim, se vocês tiverem dúvida, comenta aqui comigo. Se tiverem sugestões também, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Até a próxima.